Olá, meus amigos, vamos à nossa terceira parte da explicação de como escolher uma máquina de bloco de concreto, tá? As dicas que nós damos é fundamental para que você não cometa erro, para que você não se iluda na hora de comprar a máquina e para que você saiba realmente o que escolher, tá? Porque você pode ser vítima dos aproveitadores do fundo do quintal. Então veja bem, nós que estamos aí há 48 anos, sabemos o que estamos fazendo. Tanto sabemos que estamos aqui te dando essas dicas para você, pequenos detalhes. Veja você bem, esse tipo de mancalzinho que está aqui, ele é muito usado pelo fabricante fundo de quintal para poder fazer o vibrador da máquina. E o vibrador da máquina é uma das peças mais importantes que tem. Então, imagina você que esse mancal, se tiver desalinhado, o que acontece com o rolamento que está aqui dentro? Estoura. Mas qual é a chance de desalinhar? É simples, você está vendo que ele é preso por furos. No apertar, ele pode fazer isso. E no fazer isso, o rolamento trabalha sob pressão e você muitas vezes troca um rolamento ou 2 rolamentos por dia. Você vai ficar louco trocando rolamento. E muitas vezes o eixo excêntrico, tá? Que é o eixo que vai fazer com que faça o balanço, ele como que funciona? Um eixo, aqui na ponta dele é feito um cônico, então esse cônico tem como finalidade você encaixar a polia, tá? Aquela polia que vai formar aquele canal V que a correia vai passar, certo? Então o cônico trava a polia, não existe mais colocar chaveta, isso é do tempo do Judas, ficou lá para trás, tá? Aqui vem o rolamento, do lado oposto um outro rolamento, tá? Com as suas esferas, tá? E aqui no centro, o que o leigo fundo de quintal faz? Ele vem e solda um contrapeso, um ferro aqui em cima. Mete e solda nisso, ó, mete e solda. Para quando ele for virar, ele passa a vibrar. Só que quando ele joga solda, isso se empena. E quando se empena, as duas extremidades não estão no mesmo alinhamento. Consequentemente, um rolamento está parecendo um carro com a roda desalinhada. Não come o pneu? Imagina um rolamento que gira a 3.500 rotações por minuto, que trabalha 8 horas. Ele funde, porque é um reto e um olhando para a direita. Está parecendo um olho no gato, como diz o outro. Está cada coisa para cada lado. A tendência desse rolamento é pifar. Então hoje, o que acontece? O eixo excêntrico não é um pedaço de ferro, não é, olha bem, não é um pedaço de ferro soldado. É um eixo em que o torneiro mecânico prende ele por uma ponta, prende ele por a outra ponta, e aí ele vai criar o cônico, certo? Esse cônico, na verdade, ele vai trabalhar desbalanceado, porque na hora dele usinar, olha bem o que vai acontecer. Ele está desbalanceado, tá? E aí, o que vai acontecer é o seguinte, esse fica sendo o paralelo dele, feito no torno. O rolamento vai trabalhar nesse paralelo. E esse excêntrico que ele cria faz com que ele dê o balanço. Então, no torno, nós controlamos a vibração, para mais ou para menos. Olhando nessa peça aqui, tá? Eu vou virar, dá uma olhada, ó, como é que ela vai, ó. Olha por essa faixinha azul. Ela volta, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe. Aí você fala, mas Francisco, como que eu lubrifico isso? Bom, primeiro que isso aqui é um vibrador a graxa. Tem um ponto de lubrificação aqui, um ponto de lubrificação aqui. Isso trabalha com muita graxa.
Consequentemente, ele está banhado na graxa. Diferente do mancalzinho desse, que não tem reservatório para graxa. Não adianta ter uma bombinha de engraxar se você está lubrificando a capa do rolamento e não as esferas do rolamento. Então, meu amigo, a tendência disso é esquentar. É a mesma coisa que o motor de um carro que você coloca meio litro de óleo. Você funde o motor em menos de 15 minutos. Esse mancal sem graxa não tem boa lubrificação. Esse mancal com reservatório de graxa, ele tem uma vida útil muito, mas muito grande mesmo, tá? Agora, existe um detalhe, que o torno é pego como se fosse uma pinça por aqui, tá? Então, o que acontece? Ele tem o mesmo paralelo daqui para cá. Não tem aquela descentralidade que existe no famoso mancalzinho. Aí o pessoal fala, mas Francisco, o cara torneou um tubo, torneou outro tubinho e soldou aqui na ponta. Meu amigo, se ele soldou na ponta, ele descentralizou. Não pode ter solda aqui. Isso tem que ser uma peça ato contínuo. Você tem que usinar ela sem tirar do torno, para que ela trabalhe no mesmo paralelo. Então, quando você vê um vibrador que ele está soldado uma luva aqui e uma luva aqui, é lixo, é problema. É dor de cabeça, porque os rolamentos, com certeza, na solda, se desencontrou. Isso é que nem um motor de um carro, tem que ter paralelo, tem que ter precisão. Então, para você entender um pouco melhor, vamos voltar aqui para um outro vibrador, esse grandão que está aqui, ó, com essa mangueirinha pendurada. Esse vibrador, ele já trabalha assim, ó, olha o excêntrico dele aqui, ó. Ele tem um corpo rebaixado e um corpo elevado. Porque como ele tem uma extensão muito grande, ele precisa vibrar muito com pouca excentricidade. Então, o que nós fazemos, tá? Para quem precisa entender isso daí. É lógico que nós vamos dando as dicas e os concorrentes, aí os fundos de quintal vai aprendendo a trabalhar também, não é verdade? Porque senão, meu amigo, para que serve? Então, veja bem, nós temos aqui uma excentricidade. Com isso, esse barulho, esse vibrador fica aqui. E essa parte de cima, ao invés de ele estar para cima, ele vai estar para baixo. Consequentemente, ele alivia o peso, fica menos pesado e vibra muito mais com menos peso. Olha que legal, cara. Isso é coisa de engenharia, tá? Então, quando você vê esse vibrador, você vê um excêntrico para cima, e um rebaixamento de colo para baixo, que esse rebaixamento, então veja bem, vamos pôr em pé. Olha bem, rebaixamento para tirar peso. Consequentemente, descentralização começa a vibrar mais. Do outro lado, olha bem, excêntrico para cima. Aumenta mais a vibração ainda. E o mais legal desse vibrador que está aqui, é que ele não trabalha com graxa. Você fala, meu Deus do céu, com o que ele trabalha? Ele trabalha com óleo. Ele trabalha como o motor de um carro banhado a óleo, que mantém uma lubrificação permanente aqui dentro. Você fala, mas como assim? Vamos mostrar nesse mini vibrador que está aqui, só para você entender. Esse parafuso que está aqui, ele é um calibrador de folga do rolamento. Oh, como assim? Quando o seu rolamento começar a gastar, ele se autoajusta. Você vai lá, você gira um pouquinho, ele deixa como se fosse um rolamento zero. Então o rolamento que era para durar 3, 4, 5, 6 meses, ele dura anos, porque o rolamento é cônico, então ele precisa de pressão. Então essa tampa que está aqui, ó, eu vou tirar ela fora e você vai ver o seguinte, olha. Primeiro que ela é feita com uma rosca extremamente fina para vedar de verdade. Segundo, que o calibrador é esse parafuso que aparece aqui, que ele tem como função empurrar esse tubo, ajustando a capa do rolamento. Então, quando você vai trabalhar aqui, ó, eu estou desmontando, você vai ver o seguinte, a tampa, a capa do rolamento que é cônica, ele encaixa e você ajusta a pressão. Quanto mais pressão, chega até a travar. Então você não pode exagerar, você vai, ele trava, você volta, 1/4 de volta, ele tem folga para correr solto, sem bater, sem estragar. E olha que legal, nesse mini vibrador você vê claramente, ó, o excêntrico para cima e o para baixo, para aumentar a vibração.
E ainda tem aquele detalhezinho do cônico aqui para a polia se encaixar. A polia, que é esta peça que está aqui, além dela ser encaixada no cônico, pode notar que tem um pequeno furo aqui. Isto é um parafuso trava, tá? Não se usa mais chaveta. Há muitos anos não se usa mais chaveta. Então, aqui aberto o tubo, você nota que do lado de cá, tá? Nós temos aqui uma capa de rolamento e do lado de cá nós temos um retentor. É onde o eixo passa para fora, o eixo vai sair e é óbvio que se ele sai por aqui, ele não pode vazar óleo. Então o retentor retém o óleo para que ele trabalhando aqui dentro desse corpo, sob pressão, ele mantenha uma lubrificação permanente, tá? E com isso daí você vai trabalhar com muito cuidado. Agora, um detalhe no excêntrico é que tem um rebaixo aqui. Esse rebaixo aqui e aqui faz com que na hora que ele estiver trabalhando, ele bombeie óleo para o rolamento. Olha que legal, cara. Isto é engenharia, tá? Aí o pessoal fala, mas as máquinas da Saara são boas. É lógico que é boa. A gente sabe o que está fabricando, tá? E digo de passagem, você lembra da história lá do Hospital das Máquinas? Você precisa desse rolamento, nós temos. Ah, você precisa do retentor, nós temos. Tá me entendendo? Você precisa de um eixo excêntrico por uma eventualidade qualquer, também nós temos. Então, amigo, conte comigo, tá? Não esqueça, tá? De dar uma olhadinha aqui, porque nós temos uma informação complementar sobre vibrador. Então nós temos uma matéria anterior, tá? Já postada no YouTube. E se você clicar logo aqui, você vai poder assistir essa matéria complementar. Então não se esqueça, o vibrador é preso na mesa, cujo qual é preso a forma da máquina, e com a onda de vibração faz com que o concreto desça, apoiando na tábua e moldando o bloco. Então você veja bem, está vibrando, como você está vendo nessa cena, o carrinho passa, o material penetra, ou na máquina manual, nas LX comercial, que o cara joga com a pá, ele joga com a vibração, pode notar que o material já está penetrando na forma, tá? E esse material, quando penetra, ele penetra graças ao vibrador, ok? Então, vamos aí para uma próxima dica complementar.